A diretoria do São Paulo está esperando a grande final do Choque Rei para retomar algumas negociações. A pedido do presidente Júlio Casares, o departamento de futebol travou qualquer conversa sobre compra, venda, empréstimo ou renovações de jogadores para ter foco total no Paulistão. Mas o clube deixou bem encaminhado algumas situações. Recentemente, a equipe divulgou a renovação de contrato de Pablo Maia até 2024. Luciano deve ser o próximo a renovar pelo mesmo período. Segundo apurações do Bola VIP Brasil, o São Paulo está engatilhado nas renovações com Igor Gomes, desejado pelo Botafogo, Caio, Patrick e Natan, destaques da Copinha, Diego Costa, Wellington e Marquinhos, bem utilizados por Rogério Ceni. As tratativas iniciaram durante o Paulistão e perto das fases de mata-mata houve bons avanços com todos os jogadores. A tendência é que ao fim da competição, as conversas sejam retomadas e terminem com os atletas com novos vínculos. A expectativa seria de que todos renovem até 2024, bem como Pablo Maia e Luciano. Um dia depois de ser multado pela diretoria do São Paulo por falta na reapresentação da equipe após a vitória por 3-1 sobre o Palmeiras, o zagueiro Robert Arboleda treinou nesta sexta-feira no CT da Barra Funda. Arboleda não compareceu ao treino de quinta após defender o Equador na última terça, em partida pela última rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Diante da ausência, a diretoria decidiu multar o jogador equatoriano. Com Arboleda, Ceni fez o último treino no CT da Barra Funda antes da definição do título do Campeonato Paulista. O elenco abriu o trabalho com uma atividade de troca de passes e movimentação em espaço reduzido. Na sequência, Ceni e comissão fizeram um treino de 11 contra 11. Ainda nesta sexta-feira, Valse trabalhou com a preparação física no gramado. Já Gabriel Sara segue com a fisioterapia e desfalca o time na decisão. A última atividade do São Paulo antes da final será neste sábado a partir das 10 horas no Morumbi, com treino aberto para os torcedores. O São Paulo encontrou um destino para o atacante Danilo Gomes. Ainda sem atuar em 2022, ele está a caminho da Ponte Preta, onde vai disputar a Série B do Brasileiro por empréstimo. A situação está alinhada entre as partes. O contrato de Danilo com o tricolor vai até o fim do ano. Caso o vínculo não seja prolongado, ele ficará livre ao fim do período. Aos 23 anos, Danilo foi revelado nas categorias de base do São Paulo, mas praticamente não teve oportunidades no profissional. Em seu primeiro ano no elenco principal, ele atuou apenas na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2019, quando somente reservas foram a Alagoas enfrentar o CSA. Já em 2020, entrou nos minutos finais do duelo contra o Guarani pelo Campeonato Paulista. Depois foi emprestado para Brasil do Rio Grande do Sul, Atlético Goianiense e Cuiabá. O último jogo dele foi em 4 de novembro de 2021 pelo Cuiabá. Nesta janela de transferências, Patrick, ex-internacional, foi oficializado no São Paulo. Por outro lado, o ex-tricolor Lisieiro assinou com o Internacional para o decorrer da temporada. Apesar da coincidência, os negócios ficaram longe de acontecer em moldes de troca, mas o modelo não está descartado para outras tratativas. E na tarde desta sexta-feira, dia 1º de abril, o perfil 4 Linhas trouxe uma notícia um tanto quanto animadora para a equipe de Porto Alegre. Apesar disso, a informação não gera tanta aprovação entre torcedores do São Paulo, embora haja quem indique uma possibilidade de troca se as conversas avançarem nos bastidores. O perfil especializado em informações do Internacional disse o seguinte: Emiliano Rigoni, atacante do São Paulo, e Lucas Claro, zagueiro do Fluminense, são dois nomes que interessam ao Colorado. Negociações devem ser intensificadas ao término dos estaduais, com propostas que incluem a troca de jogadores. A página reiterou o seguinte: sempre ressalto que entre a informação e a efetiva contratação há uma distância. Assinar o contrato é com os caras, e anda bem difícil mesmo, mas a movimentação eu garanto, acrescentou em resposta a quem comentou que o negócio é impossível de acontecer. Vale lembrar que além do camisa 8, nomes como Vitor Cuesta, Rodrigo Dourado e Palácios estão fora dos planos de Medina.
O São Paulo muito provavelmente terá apenas o zagueiro Arboleda como representante do time na Copa do Mundo de 2022. Contudo, além de jogadores que já defenderam seleções, como é o caso de Miranda e Rafinha, há aqueles que de alguma sorte ainda nutrem uma mínima esperança de serem convocados, ainda que seja algo muito remoto, como são os casos de Jonathan Calleri e João Moreira. O Equador de Arboleda caiu no grupo A e teve alguma sorte. É uma chave relativamente fácil, já que os outros componentes são Catar, Senegal e Holanda. Como 2 times se classificam, a chance da seleção do camisa 5 São Paulino passar de fase aumenta consideravelmente. O grupo B é composto por Inglaterra, Irã, Estados Unidos, País de Gales, Escócia e Ucrânia. Não há São Paulinos envolvidos, mas a Ucrânia tem a atenção do mundo pelo conflito armado que ocorre em seu território há algum tempo. O grupo C é o da Argentina, seleção de Rigoni e Calleri. Os hermanos caíram no grupo da Arábia Saudita, México e Polônia. Não há também relação entre o São Paulo e o grupo D, composto por França, Peru, Emirados Árabes, Austrália, Dinamarca e Tunísia. Tampouco no E, que tem Espanha, Costa Rica, Nova Zelândia, Alemanha, Japão, ou no F, com Bélgica, Canadá, Marrocos, Croácia. O grupo G é o do Brasil, que Miranda, Rafinha e Ceni já defenderam ao longo de suas carreiras. A seleção canarinho saiu ao lado de Croácia, Marrocos e Canadá. Por fim, de olho no grupo H, Gabriel Neves, que certamente não será convocado para sua seleção, e João Moreira, que é da equipe de base de seu país. Eles estão de olho, respectivamente, no Uruguai e em Portugal, que figuram ao lado de Gana e Coreia do Sul no agrupamento. O salve de hoje é para Teles Filho. Essas foram as notícias de hoje do nosso Tricolor Paulista. As atualizações do nosso clube querido são feitas com muita dedicação, então não esqueçam de curtir, se inscrever no canal e ativar o sino para receber as notícias diariamente. Aproveito para convidá-los a conhecer meu segundo canal, Tami SPFC, com as rapidinhas do nosso Tricolor. E já sabem, né? O nosso encontro é aqui no YouTube no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até mais!